Emenda dos deputados Humberto Souto, do PPS de Minas Gerais, e Ibsen Pinheiro, do PMDB Gaúcho, que muda radicalmente a distribuição dos recursos gerados pelos royalties e da participação especial dos contratos já existentes de exploração de petróleo, tanto do pré-sal quanto de outras áreas, deverá ser votada em plenário no dia 10 de março, conforme acordo celebrado entre os líderes de bancadas. É uma emenda considerada perigosa, pois em ano eleitoral os deputados serão tentados a distribuir esses recursos entre todos os estados e não apenas entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, conforme as regras do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Para debater o assunto, convidamos um dos autores da emenda, o deputado Humberto Souto, do PPS Mineiro, e o deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, que defende o atual sistema legal. Deputado Humberto Souto, como é que o senhor defende a sua emenda? Porque até o deputado Ibsen Pinheiro, que é seu companheiro de emenda, defendeu aqui uma amenização desse texto através de alguma emenda que reconhecesse certos direitos do Rio de Janeiro. Olha, inicialmente eu gostaria de dizer que essa emenda não tem partido. Essa emenda não é partidária, não é de oposição, não é de situação. Eu sou de um partido de oposição, o Ibsen de um partido da base. Então nós não temos essa preocupação política na emenda. Ela não é ideológica, porque também nós estamos votando a favor do pré-sal. Entendemos que o fortalecimento da Petrobras e o fortalecimento da União com referência ao petróleo brasileiro, tudo isso nós estamos a favor e estamos votando a favor do pré-sal. Concorda até com o sistema de parceria proposto pelo governo? Concordamos com a partilha. Somos a favor da estabelecimento... Sistema de partilha, aliás. Sistema de partilha. Entendemos que é um sistema mais democrático. Não estamos discutindo isso. Acontece é que, a partir do momento em que o petróleo foi explorado no mar, ele deixou de pertencer exclusivamente aos estados detentores do território onde era explorado esse petróleo. E a Constituição, no artigo 20, parágrafo 1º, ela diz claramente, primeiro, no artigo 20 ela diz que o petróleo retirado no mar pertence à União. Consequentemente não é do Rio, não é de Minas, não é de ninguém, é da União. E o parágrafo 1º desse mesmo artigo diz que do produto desse petróleo retirado na plataforma, e assim por diante, zona econômica, sobre ele deve ter uma compensação para os estados e municípios brasileiros. Não diz que nos municípios, no território é dos municípios, é dos estados, mas no mar é dos municípios, inclusive o Distrito Federal, que não tem nada com orla marítima, não tem nada com... Pois bem, baseado nisso, nós idealizamos a emenda para fazer justiça. Se o produto é nacional, ele tem que ser distribuído por todo mundo. Por que uma pessoa do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que não tem a escola de direito, não tem produtividade, não tem desenvolvimento, ou do Ceará, ou do Piauí, ou do Mato Grosso, por que esse povo brasileiro, sob um bem nacional, ele não tem direito? E seria apenas do Estado antigamente produtor do petróleo, como é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. O líder do governo na Câmara, Cândido Vacareza, reitera o compromisso do governo com o substitutivo elaborado pelo líder Henrique Eduardo Alves, que preserva os interesses atuais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e outros estados, como São Paulo, futuramente. Sim, eu concordo. Não só no caso da exploração atual, como no do pré-sal. Se a argumentação... E acha perturbadora a sua emenda. Sim, a minha emenda... Para o próprio pré-sal. Ela pode ser perturbadora para quem não está interessado em fazer uma distribuição justa da riqueza nacional. Se fosse uma riqueza do Rio de Janeiro, nós não queríamos mexer. Mas é uma riqueza nacional. É um produto pertencente ao país. Agora, não tem importância nenhuma. Se não é verdade o que eu estou dizendo, que entre em juízo. Amanhã a emenda aprovada, entre em juízo e derrube a emenda, dizendo que a emenda é inconstitucional. Não tem dúvida nenhuma, não tem nada disso. O governo tem que fazer esse jogo político mesmo, porque ele está sofrendo pressão do Rio de Janeiro com referência à sucessão. E nós compreendemos isso, mas o presidente tem muita capacidade, muito jogo de cintura para saber sair disso. Ele não vai entrar em bola dividida.
Se tem 400 ou 500 municípios que estão a favor da emenda, os prefeitos estão recebendo telefonemas, centenas de e-mails, a Associação Nacional dos Municípios está no processo, está trabalhando, os prefeitos estão pedindo aos deputados, porque é uma coisa encantadora. É uma justiça que está se fazendo ao país que nunca se fez. É um clamor. É um clamor. Então, um município que vai receber 100 mil reais, um municípiozinho pequeno lá do interior, do miserável, pobre, vai receber 1 milhão, 1 milhão e 500 para dar para ele melhorar a escola, melhorar a saúde, melhorar o transporte. Por que ele não vai lutar por isso? É um direito dele e é democrático, nós vamos discutir democraticamente. O governo tem 400 deputados contra 100 da oposição. Depois o senhor volta. Um minuto só. Se fosse oposição contra o governo, nós estaríamos completamente derrotados. Não tem nada disto. É uma emenda federativa onde a sociedade inteira está a favor. Deputado Hugo Leal, cabe-lhe agora o direito de defender a posição oposta à do deputado Humberto Souto. Tarcísio, eu primeiro queria cumprimentar o deputado Humberto Souto. Assim como representante do Rio de Janeiro, né? Fiz aqui o cumprimento exatamente pela sua trajetória, uma pessoa extremamente respeitada. Eu estou no meu primeiro mandato, mas o deputado Humberto Souto está aqui nesse parlamento há muitos anos, com muita experiência, com uma forma de se apresentar na defesa dessa emenda muito positiva, mas eu queria fazer alguns argumentos que eu acho que são basilares, são muito simples. Eu acho que a simplicidade numa tônica dessa também colabora bastante. O deputado Humberto Souto falou com relação à questão do período, né, que a emenda seria inovadora porque dividiria isso com os demais estados e municípios e que desde então, usa como seu argumento principal que a Constituição, no seu artigo 20, parágrafo 1º, manifesta isso. Ao invés de falar no seu respectivo território, plataforma continental, mar territorial, quem diz isso é a Constituição. Então a Constituição baliza e fundamenta exatamente o que ocorreu há 22 anos, vamos colocar assim, que ela tem de existência. Há 22 anos foi assim, agora nós vamos ter uma nova interpretação porque há um novo interesse. Veja que coisa muito estranha isso. Por que agora essa é a interpretação? Sendo que já existem 2 julgados do Supremo dizendo exatamente que o que estabelece ali, o parágrafo 1º do artigo 20, é quem tem que receber a compensação financeira é o respectivo território, mar territorial, plataforma continental ou zona exclusiva de comércio. Por que não vamos fazer essa interpretação? Ou seja, quando o deputado Vacareza manifesta que a emenda é uma emenda atrevida, não, ele deu um outro... Perturbadora, ela tem esse significado mesmo. Porque ela subverte a ordem jurídica, constitucional e o próprio Pacto Federativo. Quanto a essa questão da compensação, não há dúvida da proximidade do Rio, até porque Macaé é o centro. Tarcísio, eu não estou discutindo... Macaé é hoje o centro da exploração do petróleo. Eu não discuto só geograficamente a questão. Eu não discuto só geograficamente. Eu discuto sobre o princípio da segurança jurídica. O que nós estamos aqui, através de um projeto de lei que estabeleceu o processo de partilha, é subverter essa ordem e fazer a partilha. Por que não foi feito isso antes, então? Por que não foi feito, por exemplo, por que na Constituição, um exemplo clássico, por que na Constituição o ICMS é só em petróleo e, salvo engano, na energia elétrica, o ICMS é cobrado no destino e não na origem? O Rio de Janeiro e outros estados produtores perdem também nessa concepção do princípio do ICMS. São situações que foram sendo cristalizadas e essa é uma delas. E agora, sobre um aspecto de uma legislação, de uma emenda, que é perturbadora, eu acho que essa palavra foi bastante feliz do deputado Vacareza, subverte isso. E questiona todo um sistema que já está Agora, consolidado. O senhor não é contra a instituição do